Queridas companheiras e queridos companheiros de São Leopoldo, antes de começar a falar, eu queria fazer uma pergunta para o prefeito Vanazzi. Fica aqui. A minha pergunta é a seguinte: me explica por que o nome Complexo Viário do Charlau. O que é Charlau? Charlau é uma família tradicional, né, que essas terras todas pertenciam ao Charlau. E também, então faz parte desse processo de uma família. E hoje, no dia 25 de julho, você ia vir aqui, antes da tragédia, porque eu me esqueci de falar, vou aproveitar. Hoje tu está dando um presente para nós, porque a cidade faz 200 anos, fez 200 anos dia 25 de julho. Ô, gente, eu acho o povo gaúcho muito interessante. Ou seja, vocês chamam mandioca de aipim. Vocês chamam mexerica de bergamota. Vocês chamam batida de carro de peixada. E vocês chamam semáforo de sinaleira. E chama futebol de Grêmio Internacional. Não pode ser. Não pode ser. Deixa, querido Vanazzi, dizer para você que você é um herói. Eu vi essa cidade como ficou. E eu vi que você, mesmo tendo a sua casa cheia d'água, você em nenhum momento se preocupou com a sua casa. Você se preocupou com a casa do povo de São Leopoldo. Só age assim pessoas que têm desprendimento, pessoas que têm coração, pessoas que sabem o reconhecimento do que esse povo sofreu. Porque a verdade nua e crua, companheiros, a verdade nua e crua é que choveu demais. A verdade nua e crua é que teve aquela enxurrada no Vale do Taquari. Mas a verdade nua e crua é que se esse estado e essa cidade, esse grande Porto Alegre, tivesse tido o cuidado e a responsabilidade de cuidar dos diques antes da chuva, a água não teria ocupado toda a grande Porto Alegre. Essa é a verdade. A gente não pode reclamar da chuva porque é Deus que manda ela, e se mandou ela é porque tinha alguma razão. Mas não era necessário ter feito o que aconteceu na grande Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, porque se tivessem cuidado direitinho das comportas, se tivessem cuidado dos diques direitinho, se tivessem cuidado das bombas direitinho, não teria problema de água. É importante a gente dizer essas coisas para que o pessoal saiba definitivamente o que aconteceu. E da mesma forma que eu vim aqui na primeira vez depois da enxurrada, eu disse o seguinte, Gabriel, o povo gaúcho pode ficar certo de que nós vamos recuperar a dignidade desse povo, porque esse povo merece respeito do Brasil inteiro, e nós vamos garantir a casa para quem perdeu sua casa. Nós vamos garantir o dinheiro para recomeçar a vida, e já garantimos. Já quase 380 mil pessoas receberam o Vale Reconstrução de R$5.100. Já foram 6 bilhões e 200 milhões de fundo de garantia liberado. Já foram quase 23 bilhões, sabe, que a gente colocou à disposição. E eu vou contar uma coisa para vocês, mesmo que a gente tivesse 50 bilhões de reais, e a gente colocasse agora aqui, está aqui os 50 bilhões de reais, ainda assim as coisas não seriam feitas rapidamente, porque é importante que os companheiros prefeitos saibam que para o governo federal passar dinheiro na saúde, na educação, no transporte, é preciso que haja um cadastramento das pessoas. Para a gente fazer casa, é preciso saber se a pessoa realmente perdeu a sua casa. É preciso ter nome e endereço. Não dá para a gente chutar, porque se a gente chutar, a gente toma um processo pelas costas e a gente depois tem que pagar um preço muito alto e ainda ser chamado de corrupto. Então é importante muita seriedade no cadastramento. Quem fizer o cadastro e tiver direitinho vai receber as coisas. É preciso comprovar. Então eu queria fazer um apelo, companheiro Vanazzi, você pode ajudar a todos os prefeitos da cidade do Rio Grande do Sul, sabe, para agilizar, para levantar o nome de quem precisa de dinheiro, para levantar o nome de quem precisa da casa, para levantar o nome de quem perdeu as coisas, que eu quero repetir aqui, olhando na cara de mulheres e crianças, nós vamos repor o prejuízo que as pessoas tiveram, porque o Rio Grande do Sul já deu muito para o Brasil e a gente tem que dar um pouco para o Rio Grande do Sul. A segunda coisa que eu queria falar para vocês, que eu não vou falar das coisas que estão sendo feitas, porque antes da enchente, nós já tínhamos feito uma coisa no Rio Grande do Sul. Eu chamei os 27 governadores no mês de janeiro, no meu gabinete lá em Brasília. E perguntei para os governadores, eu vou construir um novo PAC, nosso Programa de Aceleração do Crescimento.
Eu não quero inventar aqui de Brasília qual a obra importante para o Rio Grande do Sul. Eu não quero de Brasília inventar qual a obra importante para o Acre, ou qual a obra importante para o Rio Grande do Norte, ou qual a obra importante para o Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso. Não. Eu tenho que perguntar para os governadores. E disse para todos os governadores, eu quero que vocês apresentem ao governo federal aquilo que vocês acham que é importante para o Estado como prioridade, que nós vamos fazer um PAC, e eu quero incluir as obras de vocês no PAC. Pois bem, meu querido vice-governador, as obras apresentadas pelo Rio Grande do Sul totalizaram 31 bilhões e 200 milhões de reais, dos quais 22 bilhões e 900 era só para o estado do Rio Grande do Sul, e os outros 10 bilhões e 300 era para os estados do Rio Grande do Sul com seus estados vizinhos. Isso não tinha tido enchente ainda, isso não tinha tido o desastre do Vale do Taquari, isso não tinha enchido Porto Alegre ainda, porque a gente não estava cuidando da enchente de 1941. Isso a gente estava cuidando era do futuro desse estado, porque eu sei, e posso dizer olhando na cara de todos vocês, podem pegar a história. Aqui deve ter professor universitário, aqui deve ter economista, aqui tem jornalista importante. Estudem para saber se em algum momento da história do Rio Grande do Sul colocaram dinheiro aqui, o tanto que Dilma e eu colocamos para ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Pega a história dos presidentes, recupera a história de Marechal Deodoro da Fonseca, pega o imperador Dom Pedro II e pega depois todos os presidentes, até os militares que eram gaúchos, até Getúlio que era gaúcho, e vejam se foi colocado aqui a quantidade de dinheiro em todas as áreas que eu e a companheira Dilma colocamos. E não era o governador do PT, era o Rigoto que era o governador, era o Alfeu Colar que era o governador, era a Ieda Cruz que era governadora, depois é que veio o Tarso Genro e o Olívio Dutra não pegou a gente ainda. E sabe por que a gente faz isso? É porque um presidente da República, ele não é o dono da verdade. Um presidente da República, ele tem que governar aliado com os governadores, aliado com os prefeitos. Nós fizemos no PAC uma coisa que jamais foi feita nesse país, porque normalmente o presidente da República quer fazer uma obra, ele vai fazer na cidade do seu amigo, ele vai fazer na cidade do seu partido. E nós criamos uma coisa chamada PAC Seleções. Nós mandamos ofício para quase 6 mil municípios, pedindo para que os prefeitos apresentassem proposta de casa, proposta de saneamento básico, proposta para a gente resolver o problema das encostas, desbarrancamento, sabe, córrego e beira de córrego. Mandamos levantar. Pois bem, nós fizemos o PAC Seleções e nós atendemos muito mais prefeitos de outros partidos políticos, até adversário eleitoral nosso, do que os nossos do PT. Porque eu não governo para o prefeito do PT ou para o prefeito de um partido político, eu governo para o povo brasileiro. E se o projeto é importante, a gente tem que atender os interesses do povo brasileiro. E é isso que eu estou fazendo. E quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Hoje eu inaugurei e entreguei as primeiras casas que eu prometi. Ninguém que perdeu casa vai ficar sem casa. Agora a gente não pode construir casa do dia para a noite. Tem que fazer um levantamento de terreno para a gente poder não construir casa num lugar que vai dar enchente outra vez. A gente vai ter que contratar empresa. Só para vocês terem ideia, eu já pesquisei casa chinesa, já pesquisei casa sueca, porque eu quero encontrar um modelo de casa que seja mais rápido, mas que seja de qualidade. Porque a gente não quer fazer uma tapera para o nosso povo, não. A gente não quer fazer casa de 15 metros quadrados, a gente quer fazer casa que dê dignidade e respeito ao povo. Da mesma forma que nós tomamos a decisão de recuperar as empresas do Rio Grande do Sul. E eu queria dar um dado para vocês importante. Por que a economia brasileira está crescendo? Eu estou muito feliz, porque eu vivo o melhor momento da minha vida como ser humano. Primeiro, aos 78 anos, apaixonado como se fosse um garotão de 20 ou de 30. Segundo, porque as coisas estão dando certo nesse país, a inflação está caindo, a massa salarial está subindo, o salário mínimo está aumentando e o povo voltou a comer picanha e tomar cerveja. E as coisas vão continuar acontecendo, a economia vai continuar crescendo. A gente vai continuar aumentando o salário. Eu já decidi que até quem ganha 2 salários mínimos não paga imposto de renda. E até o final do meu mandato, quem ganha 5 mil reais não vai pagar imposto de renda desse país, que paga os ricos e não os pobres. Pois bem, companheiros, por que a economia está crescendo? Eu vou dar uma aula de economia aqui para vocês. Uma aula bem rudimentar. Uma aula de alguém que não fez nenhum curso principiante de economia. Imaginemos vocês aqui, que eu pegasse 10 mil reais e escolhesse um de vocês e desse na mão de vocês, de um de vocês, ou de uma, 10 mil reais. O que vocês iriam fazer? A pessoa que pegou 10 mil reais
ia correr para um banco, ia aplicar esse dinheiro naquela conta que rende mais e a gente iria beneficiar apenas uma pessoa. Agora imaginemos ao contrário, na minha economia, se eu pegasse esses 10 mil reais e dividisse 10 ou 15 reais para cada um de vocês, o que iria acontecer? Vocês iriam no supermercado comprar coisa, iriam na padaria comprar coisa, iriam comprar doce para as crianças, um guaraná. Esse dinheiro começava a circular e todo mundo iria se beneficiar. Quem pegou o dinheiro iria se beneficiar, o comércio ia se beneficiar, o comércio ia vender mais, o comércio ia comprar da indústria, a indústria ia produzir mais, e a indústria produzindo mais, o comércio produzindo mais, gera mais emprego, emprego gera mais salário, salário gera mais consumo, e aí a economia vai em frente, a gente não tem a fome de volta nesse país. O milagre nosso é distribuir e fazer o dinheiro circular. Dinheiro parado só interessa banqueiro. Dinheiro parado só interessa especulador. Eu quero dinheiro circulando na mão do povo. É por isso que tem crédito na Caixa Econômica. É por isso que tem crédito no BNB do Nordeste. É por isso que tem crédito no Banco da Amazônia. É por isso que tem crédito no Banco do Brasil. Porque a gente quer fazer com que o dinheiro circule. A hora que todo mundo tiver um pouco, a gente vai perceber que a economia vai melhorar, que o emprego vai cair. Nós estamos hoje com o melhor índice de desemprego desde 2014. Ah, mas o Lula tem sorte. Eu não tenho sorte. É porque eu tenho uma tese. O problema do Brasil não é o povo pobre e trabalhador. O problema do Brasil são os ricos. Porque o pobre, se ele estiver consumindo, a economia vai para frente e todo mundo vai viver bem nesse país. E é por isso... E é por isso que eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu quero dizer para vocês. Eu, quando deixei a presidência em 2010, a economia crescia a 7,5%. A inflação estava quase a 4 e pouco por cento. E naquele tempo a gente vendia 3 milhões e 800 mil carros por ano. Quando eu voltei 15 anos depois, a gente está vendendo apenas 1 milhão e 800 mil carros por ano. Metade do que a gente vendia 15 anos atrás. A gente tinha consciência absoluta de que esse país pode voltar a crescer. Esse país viveu um momento em que ninguém queria receber o nosso presidente. E também ninguém queria vir ao Brasil conversar com o nosso presidente. Porque o nosso presidente não governava, ele achicalhava, ele fazia fake news, ele mentia descaradamente e criou um sistema de ódio. Aqui esse dia houve uma manifestação dos ruralistas reivindicando coisa. Eu não sei se vocês conhecem algum ruralista, mas pergunte para qualquer um, para o maior produtor do Brasil ou o menor produtor, se alguma vez algum governo fez um plano safra de 475 bilhões de reais, que é o maior plano safra da história desse país. Pergunte para eles se alguma vez um presidente da República abriu em apenas 18 meses 170 novos mercados para exportação. Em 18 meses, eu já me reuni com 54 países da África, já me reuni com 27 da União Europeia, já me reuni com os BRICS, já me reuni com o G20, já me reuni com 33 países da América Latina, já me reuni com 15 países do CARICOM, já me reuni com toda a América do Sul, já me reuni com Xi Jinping, já me reuni com Biden, já me reuni com Macron, já me reuni com a Alemanha, tudo dizendo para eles, o Brasil voltou, a democracia voltou, o respeito voltou, o amor voltou, e esse país tem que dar certo, esse país tem que dar certo. E vão dizer que eu tenho sorte. É bom que a gente tenha sorte, porque ninguém quer, nem goleiro com azar, nem batedor de pênalti com azar, como o Internacional ontem, perdeu 2 pênaltis, pô, não é possível. Então como é que o cara treina todo dia com a bola, todo dia, e vai bater um pênalti e o cara não consegue marcar um gol? Pô, meu Deus do céu. Então esse país vai crescer, porque eu sou um cara que penso de forma muito otimista. A gente vai melhorar o emprego. Aqui vai ter um Instituto Federal, meu caro Vanave. Aqui está ali sendo construído. E esse instituto é para formar os nossos jovens, os nossos meninos e as nossas meninas. E sobretudo para as mulheres, eu quero dar um recado. A mulher tem que ter consciência de que quanto mais profissão ela tiver, quanto melhor formada ela tiver, quanto mais ela tiver um emprego de qualidade, menos ela é obrigada a ficar casada com um homem que ofenda ela, com um homem que tente violentá-la. A gente mora junto de uma pessoa porque a gente ama. E a gente ama, a gente quer respeito, a gente quer carinho, a gente não quer bufete, a gente quer efetivamente chamego. É isso que faz a gente viver dignamente bem. E é por isso, gente, que eu tenho muito orgulho. Eu sou filho de uma mulher que teve a coragem de largar do meu pai com 8 filhos menores. A gente não tinha onde morar, foi morar num barraco. Mas o meu pai ofendeu ela falou comigo não.
Eu vou embora e levou os 8 filhos. A gente não tinha nada. A gente tinha uma barrica, que é um barril colocado no meio, um barril cortado no meio, que era uma tina que utilizava para minha mãe e minhas irmãs tomar banho. A gente tinha uma lata de leite mococa vazia, onde meu pai guardava o pão que ele comia e não dava para nós. E a gente tinha uma faca de mesa. É isso que a gente saiu de casa. Uma mulher analfabeta com 8 filhos menores, levantou a cabeça e falou: eu não preciso de um macho truculento. Eu preciso de uma pessoa que cuide do meu filho. E criou 8 filhos. E eu era o caçulinha dela, virei presidente da República. É isso que eu quero para as mulheres brasileiras. E quero para os homens bem formados profissionalmente. Eu lembro da minha mãe, gente. A minha mãe, quando eu fui casar, minha mãe dizia assim para mim: meu filho, você vai casar. Você está tirando uma mulher da casa dela. Você precisa aprender uma lição. Primeiro, se você vai tirar a mulher da casa da família dela, você precisa cuidar dela. E você, se um dia tiver que brigar, nunca levanta a mão para sua mulher. Porque se você bater nela um dia, você nunca mais vai ter paz na vida. Então, se você brigar com a sua mulher, se você não estiver concordando, saia de casa e deixa ela tranquila para cuidar das crianças e paga a sua pensão, que é o que você tem que fazer. Esse país nós vamos construir e por isso a economia vai crescer. Porque muito dinheiro na mão de poucos é miséria. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza, é distribuição de oportunidade. E é isso que nós fizemos no Rio Grande do Sul. Porque a nossa tarefa era gerar emprego, era fazer as empresas voltar a funcionar, era fazer os mercados voltar a funcionar, era fazer a feira livre voltar a funcionar, era fazer a agricultura voltar a funcionar. E está tudo funcionando, porque teve muito dinheiro circulando. São 33 bilhões de reais circulando nesse estado. E você sabe, meu caro vice, que se imaginava que a economia do Rio Grande do Sul ia quebrar. E para nossa surpresa, a economia do Rio Grande do Sul esse mês bombou e voltou a crescer. Sabe por quê? Porque o povo teve dinheiro para consumir. O povo foi comprar os 5.100 reais que a gente distribuiu para cada de 400 mil pessoas. Hoje eu perguntei para 3 pessoas que estavam recebendo a cada: o que você comprou com 5 mil reais? Eu comprei uma geladeira, eu comprei um fogão e eu comprei uma televisão. Ora, meu Deus do céu, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Esse país só vai ser feliz quando o nosso povo tiver um pouquinho de dinheiro para comprar as coisas. Ninguém quer viver de favor do governo federal. As pessoas querem oportunidade para trabalhar. As pessoas querem salário decente. As pessoas querem no final do mês levar a família para comer alguma coisa num restaurante, levar os filhos para passear um pouco. Essa harmonia a gente só vai construir se a gente não perder a ideia de que governar é cuidar do povo. E cuidar do povo é agir com o coração. Por isso, companheiro de São Leopoldo, haverá um dia em que gaúcho chamará bergamota de mexerica. Haverá um dia em que os gaúchos não vão falar semáforo de sinaleira e não vão chamar mandioca ou macaxeira de aipim, gente, pelo amor de Deus. Então, meus queridos companheiros, eu saio daqui, eu vou para São Paulo e vou muito feliz. Hoje, eu levantei, hoje eu perdi o sono 3h20 da manhã. Hoje eu perdi o sono 3h20 da manhã. E fiquei deitado na cama até às 5 horas, pensando na minha vida e pensando na vida de vocês. Pensando quando eu tive o primeiro encontro com o Olívio Dutra, em 75. Pensando nas primeiras viagens que eu fiz para o interior do Rio Grande do Sul. Pensando na minha relação com o meu companheiro Brizola em 1989. Quantas brigas nós tivemos, mas quanta falta ele faz. Fiquei pensando nos companheiros Tarso Genro. Fiquei pensando nos companheiros do PT que já se foram. E acordei para fazer um debate na Rádio Gaúcha. E me disseram: as jornalistas vão ser duras com você. E eu pensei: vem um quente que eu estou fervendo. Vem um quente que eu estou fervendo, porque eu tenho o que dizer. E quem tem a verdade não tem medo. Eu disse para a jornalista: eu vou responder as coisas rolando nos teus olhos. Porque a minha mãe me dizia: meu filho, se você quiser saber se uma pessoa está mentindo ou não, você tem que olhar nos olhos dela. Porque a verdade e a mentira está estampada nos olhos e não na palavra, na boca, na língua. E é por isso que eu digo para vocês: eu tenho orgulho, eu tenho 78 anos e eu quero morrer sem mentir para o povo brasileiro, que é um povo que merece viver dignamente. Eu vou voltar aqui para inaugurar mais coisas. Vocês não vão se livrar de mim. Eu vou voltar aqui para inaugurar mais coisas, porque nós vamos reconstruir esse Estado. Porque vocês merecem o direito de andar de cabeça erguida. Vocês merecem o direito de ter orgulho. Vocês merecem o direito de recuperar a autoestima. Não baixe a cabeça porque encheu a casa de vocês. Eu já vivi 5 enchentes na minha vida. Eu já acordei com rato, barata e fezes dentro da minha sala. E a gente tem que tirar para se livrar. Eu sei o que é tirar lama depois que a água vai embora. 1,5 palmo de lama com sanguessuga subindo nas canelas da gente.
Eu sei o que é isso, companheiros. Eu sei o que é isso. E é por isso que eu digo, eu não quero governar o Brasil, eu quero cuidar do Brasil. E cuidar do Brasil é cuidar do povo brasileiro. Por isso, gente, um grande abraço a vocês. Que Deus abençoe vocês. E até o nosso regresso aqui, se Deus quiser, para continuar reconstruindo o Rio Grande do Sul. Presidente, o senhor sabe que eu já sou prefeito pelo 4º mandato aqui. E estou torcendo porque o senhor também seja 4º mandato. E trabalhando para isso. Mas quero lhe dizer que hoje nós estamos inaugurando uma obra, entregando uma obra, que é uma obra extremamente estratégica, de anos e anos de luta, que nós conseguimos ao longo de eu ser deputado federal, nós espelhava para ter essa obra. Brigamos, né? Depois eu como deputado federal, como prefeito, da construção dos projetos na BR-116. A presidenta Dilma, quando foi presidente, começou a reforma da BR-116 de Porto Alegre para cá, fazendo a mudança do trecho até Canoas, depois até Esteio. E depois nós tivemos, né, a honra do DENIT fazer um projeto estratégico, que é esse que está nesse momento hoje melhorado. Então é uma obra de longo tempo. Nós já tínhamos perdido a esperança de que essa obra podia ser executada. Veja bem, em 2022, quando eu era prefeito já, no segundo mandato, nós tínhamos um orçamento no governo anterior, no governo daquele sujeito, de um orçamento de 20 milhões de reais para a BR-116 no próximo período. Eu fiz parte, junto com o Pimenta, com os ministérios, com outros deputados do Rio Grande do Sul, de ampliar o orçamento da União. E o senhor colocou no orçamento da União, lá em janeiro de 23, 120 milhões de reais. E depois ultrapassou a mais 90 milhões. Hoje nós temos nessa cidade, esta obra 116, quase 200 milhões de reais investidos. Não tem como não lhe agradecer. Só não reconhece aqueles que têm um coração de pedra, aqueles que fazem a disputa política e ideológica, mas aqueles que precisam transportar, precisam viajar, precisam transportar o produto, sabe a importância que tem essa obra. Parabéns e muito obrigado, presidente Lula, porque nós vamos entregar o viaduto de Esteio, nós vamos entregar as pontes e nós vamos entregar o viaduto de Novo Hamburgo, mais logo ali adiante, que é extremamente importante. Os empresários que estão aqui, que eu vejo a galera que está aqui, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, vejo aqui o reitor da universidade, vejo aqui também representantes da relação da Câmara Brasil e Coreia, vejo aqui muitos empresários, uma salva de palmas para os empresários e comerciantes que estão aqui, que também se dedicaram nessa luta e nessa construção. Mas essa tragédia, para quem tem expertise, para quem tem planejamento, para quem tem estratégia, ela é a oportunidade da gente dar um salto de qualidade extraordinário na nossa cidade, porque o presidente está aqui e o governo federal está aqui, porque o governo do estado também está participando, mas nós nessa cidade, nesses 90 dias, já recebemos mais de 500 milhões de reais nessa cidade de investimento, entre a defesa civil, entre o FGTS, entre os 5.100 reais e entre tantos outros valores. Sabe onde é que está a prova disso? Se alguém tem dúvida, o meu ISS nessa profunda crise cresceu 15%. Isso mostra que o governo Lula está fazendo bem para o Rio Grande, vai reconstruir o Rio Grande e vai reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. E esse dinheiro nós estamos devolvendo. Por isso, presidente Lula, eu quero aproveitar aqui para lhe dizer isso, lhe afirmar isso. Essa cidade tem muita gratidão, essa cidade tem carinho. Todos nós, com as nossas divergências, com as nossas rusgas, nós temos problemas. Mas aqui estamos falando daquilo que é importante para o país, para o desenvolvimento econômico. A questão, nem falei aqui do PROER, né, daquele programa de financiamento ao micro e pequeno empreendedor. Tem muita gente que não recebeu, mas nós sabemos que vai receber. Tem muita gente que ainda não recebeu 5.100, mas nós estamos garantindo, nós vamos receber, porque o governo Lula tem compromisso, seriedade. E ele gosta do Rio Grande como nós gostamos de São Leopoldo. Ele gosta do país e tem amor pelo país. Viva o presidente Lula, viva nossos ministros, pelo que fizeram, vamos fazer, vamos construir essa cidade e vamos construir esse Rio Grande e reconstruir o país. Sucesso e obrigado, Lula. No primeiro momento, preocupado, o nosso governador, o vice-governador, muitas vozes se levantaram e diziam que o Estado teria muita dificuldade em dar uma resposta devido à dificuldade de pagar a dívida do Estado. A histórica dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Uma dívida de mais de 100 bilhões de reais. E no primeiro momento o presidente Lula, junto com o ministro Fernando Haddad, determinou a suspensão durante 36 meses do pagamento da dívida do Estado. Mais do que isso, durante 36 meses não vai incidir o juro sobre a dívida. Meus queridos amigos e amigas,
Isso significa 23 bilhões de reais. Nos últimos 3 meses, na conta do Estado, já foi depositado mais de 280 milhões por mês que o Estado está deixando de pagar da dívida, presidente Lula. Depositada numa conta de um fundo de reconstrução que precisa ser regulamentado, porque o povo tem pressa para utilizar esse recurso, mas nós já temos quase 800 milhões de reais depositados que o governador não vai precisar pagar durante 36 meses da dívida do Estado. Havia uma preocupação justa com a queda da arrecadação. Afinal de contas, o mês de maio foi muito difícil. Meus queridos amigos e amigas, a indústria do Rio Grande do Sul cresceu em julho 34%. Puxou o crescimento da indústria brasileira. Havia caído 23% em maio. Mas por que aconteceu isso? Por que a economia reagiu? Porque o presidente Lula determinou uma política, uma estratégia de ajudar o Rio Grande do Sul fazendo a economia crescer. De diferentes formas. Só de antecipação do Fundo de Garantia, presidente, foram 952 mil trabalhadores e trabalhadoras. Isso representa 3 bilhões e 200 milhões de reais. E o que o trabalhador e a trabalhadora fez com o dinheiro do Fundo de Garantia? Ele usou para ajeitar a casa, ele ajudou para comprar alguma coisa que ele precisava. E as 364 mil famílias que receberam os 5.100 do auxílio reconstrução, o que fizeram com esse dinheiro? Gastaram. E esse gasto gerou mais venda no comércio e fez com que a indústria também reagisse. Mais de 30 mil empresas já acessaram recursos subsidiados pelo governo federal. O Pronamp Solidário, a empresa vai no banco, pega 100 mil emprestado e sai devendo 60. O governo federal paga 40, 2 anos de carência e 36 meses para pagar, e ao final o juro vai ser menor que a inflação, é juro zero. Quando que nós tivemos nesse país uma política de apoio às empresas que em pouco tempo garantisse que 30 mil empresas, e hoje, senhor presidente, hoje, foi depositado mais 1 bilhão de reais para subsidiar uma nova etapa do Pronamp Solidário e mais 25 mil empresas serão beneficiadas. Nós vamos ter mais de 50 mil empresas no estado do Rio Grande do Sul beneficiadas pelo Pronamp Solidário. Criamos uma linha do BNDES com dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal, 15 bilhões de reais. E desses, cerca de 8 bilhões já foram emprestados, em alguns casos, com 2 anos de carência, com juro negativo, com 10 anos para pagar. Eu poderia aqui citar muitas iniciativas, muitos recursos, que demonstram o compromisso do nosso governo com a retomada do emprego, com a manutenção da atividade econômica, mais de 1 bilhão de recursos para a saúde. Prefeito Arivanazzi, está aqui a ministra Nízia, presidente. Só hoje foi pago 41 milhões de reais para reforma e construção do posto de saúde aqui de São Leopoldo. 41 milhões pago hoje para a saúde. Quase 1 bilhão de reais serão investidos para a reconstrução das escolas, escolas estaduais, escolas municipais, universidades, institutos federais. Estamos construindo uma parceria, Padre Sérgio, com o Comug, e eu quero aqui agradecer ao Unicinos, que foi incansável conosco no nosso abrigo, que tanto ajudou a comunidade na hora que a comunidade mais precisou. Por isso, meus amigos e minhas amigas, hoje é um dia da gente celebrar e agradecer. Agradecer porque tem um ditado popular que fala que a gente conhece os amigos na hora da dificuldade. E o povo gaúcho descobriu que precisa conhecer os amigos na hora da enchente. E foi a mão do presidente Lula que esteve estendida desde o primeiro momento. A presença das Forças Armadas, que nos ajudaram a salvar mais de 90 mil vidas, mais de 15 mil animais, junto com os voluntários, junto com a comunidade, que deram uma enorme demonstração de afeto e de solidariedade que orgulha até todos nós, gaúchos e gaúchas. E quero concluir, senhor presidente, dizendo da importância das iniciativas que nós já tomamos também para apoiar o setor da produção agropecuária do estado do Rio Grande do Sul, o nosso agro do Rio Grande do Sul. O presidente editou a medida provisória essa semana, que reservou 1 bilhão e 800 milhões de reais para abater dívidas dos bancos de financiamento e custeio dos produtores e produtoras que tiveram as suas propriedades atingidas pela enchente. Nós vamos abater automaticamente até 120 mil reais dos contratos de financiamento e de custeio. Isso significa, meus amigos e minhas amigas, 93% dos contratos automaticamente poderão ter o rebate e até a anistia da sua dívida. E aqueles que têm dívida maior que 120 também poderão apresentar um laudo validado pelo Conselho Municipal de Agricultura e serem atendidos pela
pela política do Ministério da Agricultura e do Ministério da Fazenda. Além disso, nós já disponibilizamos recursos para novos investimentos. Nós lançamos o maior plano safra da história e nos próximos dias vamos apresentar uma medida provisória para discutir a renegociação da dívida das cooperativas e também as dívidas privadas que muitos agricultores têm dificuldade para pagar ainda por conta da estiagem. Por isso, eu estou aqui com muita tranquilidade para prestar contas para o presidente Lula junto a vocês. Nós, presidente, trabalhamos de domingo a domingo, de sol a sol, 18 horas por dia. E o resultado está aqui. O povo gaúcho de cabeça erguida, lutando, recomeçando e mostrando que nós estamos no rumo certo. Um forte abraço e muito obrigado, pessoal. Lula, o Rio Grande do Sul vem vivendo, desde que o senhor voltou à presidência da República, um ciclo novo de investimentos na infraestrutura rodoviária. O governo anterior aplicou aqui apenas, em 22, pessoal, 500 milhões de reais na infraestrutura. Para toda a infraestrutura do Estado, apenas 500 milhões de reais. O ano passado, primeiro ano do presidente Lula, nós aplicamos 1,5 bilhão de reais. 3 vezes, presidente, mais recursos. Mas aí veio essa enchente que assolou a vida do povo gaúcho e aterrorizou até o país. E o presidente Lula editou uma medida provisória, garantiu 1,2 bilhão de reais adicionais para a infraestrutura rodoviária. E esse ano nós teremos 3 bilhões de reais para aplicar na infraestrutura do Estado. É por isso, presidente, que nós voltamos aqui hoje para entregar o complexo de Charlau ao povo de São Leopoldo e ao povo gaúcho. Porque se gerou emprego ao fazer essa obra, vai gerar muito mais emprego, agilizando a vida das pessoas, tirando o cidadão do trânsito, do congestionamento, da tranqueira, presidente, como dizem os gaúchos. Os gaúchos chamam, ministro Jader, congestionamento de trânsito de tranqueira. E essa tranqueira quase que diária aqui em São Leopoldo atrapalha muito a vida das pessoas e agora vai fazer avançar. Além disso, presidente, nós estamos com a qualidade da malha rodoviária do Rio Grande do Sul no seu melhor estado. E eu queria dizer a vocês, quando veio a enchente, nós chegamos a ter 150 pontos de congestionamento. Melhor dizendo, 150 pontos de interrupção da rodovia pelas águas, pontes levadas, as cabeceiras das pontes, como nós observamos aqui nessa região do Rio dos Sinos. Abrimos os caminhos assistenciais que permitiram os resgates, a passagem de medicamento, a passagem de alimento nos dias mais difíceis. E já reconstruímos todos os 150 pontos, à exceção de um, que é a ponte sobre o Rio Caí, aqui próximo, ainda na BR-116, na região de Caxias do Sul. Quando eu contei a história da ponte sobre o Rio Caí ao presidente, o presidente disse: Renan, filho, tome todas as decisões para que a gente reconstrua a ponte o quanto antes. Nós fizemos um projeto emergencialmente, contratamos a empresa, implodimos, presidente, a ponte velha, já recomeçamos a construção e em breve, ainda em dezembro desse ano, vamos entregar o último ponto da reconstrução do Rio Grande do Sul, que é a ponte sobre o Rio Caí. O senhor veja, presidente Lula, quando eu cheguei lá na ponte sobre o Rio Caí, vice-governador Gabriel, ministra Anísia, tinha uma senhora de quase 90 anos, presidente. Ela mora vizinha à ponte. E aí, quando ela soube que estava por ali nas imediações o ministro dos Transportes, ela saiu de casa, foi lá conversar comigo. Quando ela chegou, ela disse assim: você é o ministro dos Transportes, meu filho? Eu disse: sou eu. Aí ela disse assim: eu participei da inauguração dessa ponte. O governador era Getúlio Vargas. Ele veio aqui inaugurar essa ponte e eu era essa criança. Me mostrou uma foto, presidente, sentada numa das colunas, ministro Pimenta, daquela ponte. E ela disse que pelaquela ponte ela viu passar boa parte da história da Serra Gaúcha, das indústrias da região, daquela área ali metal mecânica, Pimenta. E quando a ponte cedeu, ela falou para mim que sentiu um grande vazio, mas que ela estava sentindo um calor humano muito importante no momento da reconstrução. E aí, vice-governador Gabriel, na hora que eu estava indo embora, ela me puxou assim pela camisa, presidente, e disse assim: ministro, faça essa ponte rápido, que eu quero participar da inauguração dela novamente ao lado do presidente Lula dessa vez. E ela disse: faça rápido, e eu senti como se ela já tivesse numa idade avançada da vida, presidente. E eu disse para ela: a determinação do presidente Lula é que a gente faça essa ponte rápido, e eu quero que a senhora esteja aqui, se Deus quiser também, para a gente entregar essa ponte novamente com a sua presença e tirar a mesma foto. Senhora aqui ao lado dessa coluna, menininha, e agora muito mais experiente, tendo observado todo o crescimento do Rio Grande do Sul, da região turística do estado, da Serra Gaúcha, as modificações que a Serra viveu, presidente. Então,